fui professora da UF durante algum tempo, agora, pandemia, aposentadoria, bom, agora estou uma outra etapa da minha vida. Eu quero agradecer a Deus por tudo que eu consegui na minha vida, que eu cheguei, como o Frei falou aí, não é tanto assim não, mas eu tenho uma caminhada longa, então eu acho que agora é a hora de eu fazer a minha parte. Não tenho mais compromisso, quer dizer, tenho sim, mas é um compromisso não de horário certo. Por isso, então, eu quero trazer tudo aquilo de bagagem que eu tive durante a minha vida profissional e trazer para o meu ritmo, para o Rio Comprido, para a minha paróquia. Agora eu sou da paróquia outra vez, porque eu fiquei em Valença, lá com o Dom Elias, andei por aí, mas agora eu estou aqui outra vez. Então, trazer para cá essa minha bagagem. Que bagagem é essa? Eu, em primeiro lugar, eu sou latinista, eu sou professora de latim mesmo. As pessoas até se assustam, mas não é isso não. Latim não é essa coisa horrorosa que todo mundo fala, não. E um dia até eu já estava combinando com as meninas aí para formar um grupo, elas querem, tudo bem, a gente vai trabalhar com latim, o Rufo sabe disso que a gente faz nos nossos grupos lá na UF, fora da sala de aula. Então, eu sou, como latinista, dentro da minha profissão, eu tive que fazer mestrado, doutorado e escolhi a Idade Média. Então, depois disso tudo, eu sou medievalista. Medievalista passeando por toda a Idade Média, principalmente séculos XII e XIII, foi até a minha tese, foi do século XII. Eu comecei a tomar contato com o outro lado da minha vida religiosa. Eu sou católica, fui católica, sempre fui. E aí, Francisco, medievalista, falando húngaro, que eu tive que estudar na universidade. E eu vou trazer para você, o que eu queria trazer era exatamente esse lado de Francisco, ser humano, e que fala uma língua húngara. O que é isso? Como é que isso foi na vida dele? Qual foi a importância disso? Francisco era um poeta. É isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Quando eu for falar aqui, eu vou trazer o Cântico das Criaturas em húngaro, vou trazer para vocês a tradução, a gente estava pensando aqui agora. Mas, então é isso. Eu sou do Rio Comprido e quero trazer para vocês a bagagem que eu consegui durante esse meu tempo de profissão. Tá? Estou aqui à disposição. Quem precisar de mim para alguma coisa, também português, que quiser estudar português, tiver dúvida e tal, pode me procurar, eu trabalho. É a minha parte. Tá bom? Então é isso que eu estou trazendo para vocês, para a paróquia, tudo aquilo que eu consegui em toda a minha vida. O professor Rolf foi meu colega de caminhada. Caminhamos juntos pela UF, porque ele é historiador e história antiga, ele é professor do Departamento de História Antiga e Medieval. Departamento de História. História, não é? Letras é diferente, é Departamento de História. Departamento de História. Do Departamento de História, mais História. E História, junto com letras, com línguas e latim, trabalhamos sempre juntos. E fundamos o CEIA. CEIA, porque nós, como professores da universidade, nós temos que ter também um lado de pesquisador. Então, nós fundamos o CEIA, Centro de Estudos Interdisciplinares na Antiguidade, da UF, porque ele é da UF. Então, tudo que a gente faz aqui hoje, a gente tem a chancela da UF. Vocês, o certificado de vocês será com a chancela da UF. E nós somos da UF. Eu sou também da UF. Sou da UFRJ, eu sou da UF. Tá? Eu, então, é historiador, tem um trabalho imenso, enorme, excelente. E eu achei que para abrir um trabalho desse, um ciclo desses, nada melhor do que ele. Tá bom? E eu quero agradecer principalmente ao Frei Ronaldo, porque
Se ele não tivesse acolhido, a minha ideia não estaria aqui. Tá bom? Meu grande agradecimento ao senhor, Frei. Então, nós queremos acolher o professor Rolf e dar a ele a palavra. Ele mesmo não pode se apresentar. Eu, a partir disso, também apresentar aquilo que ele preparou hoje para nós. Desde já, nosso muito obrigado. Bom, então, apresentando-me, então, como disse, professor Rolf de História, nós vamos estar ali, né, Manuel Rolf Cabeceiras, a Lívia estava a comentar, então, de que a gente tem esse trabalho dentro do CEIA, então o CEIA é um laboratório interdisciplinar que congrega não só quem é de História, como filosofia, língua e literatura latina, grega, Egito Antigo e assim por aí. E como a história começa no mundo antigo, e todo o resto que vem depois busca beber desse mundo antigo, então a gente também faz esse diálogo lá daquele passado mais remoto com o presente. O exemplo é que eu estou agora terminando um projeto de pesquisa, que a gente foi contemplado como edital pela FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e um convênio que o Estado do Rio fez com a Biblioteca Nacional para trabalhos voltados para o bicentenário da independência. Né? Quer dizer, então, o projeto que a gente constituiu sobre o bicentenário já saiu um livro a respeito, estão previstos mais 3 livros, um documentário sobre o percorrido de Dom Pedro, em que o propósito do projeto identificar o papel da Igreja e do Exército, das Forças Armadas, na constituição da identidade brasileira, que foi base para que a América Portuguesa se emancipasse de forma íntegra. Né? Então, enquanto na América Espanhola a gente vê que cada uma das capitanias foram divididas em vários países, a América Portuguesa ela saiu íntegra. Quer dizer, e no processo não foi nada pacífico, teve uma guerra importante. Então a gente dialoga com isso, e aí muitos dos elementos da antiguidade são trazidos para também tentarem construir essa identidade brasileira, porque a ideia era que o Brasil, ele não está solto do universo. Ele pertence a uma civilização que tem raízes lá no mundo antigo, né? Então daí traz todos aqueles elementos clássicos do mundo greco-romano, do Antigo Oriente Próximo, para poder chegar e demonstrar isso. E tem uma identidade própria que é feita pela sua história, pela constituição de um povo mestiço, formado pelos portugueses que aqui vieram, os africanos, os índios que aqui estavam, de tribos diferentes, e formaram esse único povo antes que o Estado pudesse surgir. Quer dizer, então, esse elemento. A gente vai agora começar uma pesquisa, porque este ano agora é o ano dos 450 anos da fundação da cidade de Niterói. Então, tem uma pesquisa voltada também para o resgate de Niterói. E, dentro do História Antiga mesmo, a gente trabalha um projeto que é dialogando as diferentes civilizações no contexto do mar Mediterrâneo. A gente falou hoje muito em globalização. Uma primeira experiência de globalização, de certa forma, de mundialização, foi lá no Mediterrâneo. Então, são essas pesquisas que a gente trabalha. E, além da universidade, eu sou membro do Conselho Editorial da revista Comune. O Comune é uma revista internacional de teologia, ciência e cultura. Ele tem edições de diferentes países. A edição brasileira é uma edição, entre outras edições co-irmãs, que a gente tem na França, em Portugal, nos Estados Unidos, na Polônia, na Eslovênia. Então a gente tem várias edições co-irmãs da revista, uma revista que um dos fundadores dela internacionalmente foi o então Ratzinger, né? Depois Papa Bento XVI. E no Brasil, eles trouxeram a revista para cá, Tadão Estevão Bittencourt,
e outras pessoas mais que ajudaram a formar a revista Edição Brasileira, né? Que a gente está numa nova fase da revista. Então eu fico muito confortável para poder falar em relação, desejar então para quem está aqui nos assistindo então, presencialmente, obrigado, e também para quem vier nos assistir no YouTube, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora que venha ver. Então já fica a hora adequada. Mas obrigadíssimo. Mas do ponto de vista desse tema, então o tema aqui para nós hoje é a experiência cristã e os desafios de São Francisco na Idade Média de seu tempo. E os desafios de São Francisco na Idade Média do seu tempo. Isso é muito importante porque, assim, nós temos o Evangelho, a Boa Nova, a pessoa do Cristo que vem ao nosso encontro. Isso é uma experiência singular do ponto de vista histórico. Quando a gente fala em religião, as religiões são o esforço que o homem faz para poder chegar a Deus. Isso daí a gente tem diferentes sociedades, culturas, é sempre isso, você buscar chegar a Deus, né? E, de forma singular, a única experiência histórica que alguém diz, vem do absoluto, vem do alto e do eterno, e diz assim, eu sou alfa e ômega, eu sou Deus, o caminho, a verdade, a vida, é o cristianismo, é Cristo. Tá? Isso é muito diferente de a gente ter, por exemplo, no mundo antigo, uma percepção de várias divindades, e o faraó, que é o todo-poderoso, que comanda tudo, que constrói pirâmides, que vive longe das pessoas, aparece só de quando em quando, tem seus prepostos, e ele diz assim, eu sou Deus, eu sou um Deus entre outros deuses, né? Diz, então, para a pessoa da época, vai achar bastante razoável que alguém tem tanto esse poder e que diz que comanda inclusive as cheias do rio Nilo, seja visto como Deus, né? Ele é um entre vários deuses, mas nós estamos na cultura hebraica, judaica, em que só existe um único Deus, Yahvé, né? E chamar a si esse absoluto, essa divindade que é Cristo, é o Messias, Christos é o enviado, mas ele não é apenas um Messias qualquer, ele é o próprio Deus encarnado, né? Quer dizer, então é tudo isso que, toda essa experiência única de alguém que vem, entra na história, encarna, carne e sangue, através do sim de Maria, tem toda uma trajetória entre nós, passa pela paixão, morte e ressurreição, para poder redimir dos nossos pecados, e uma vez feito isso, ele ressuscita, mostrando que ele é o Senhor da vida e da morte, e uma vez ele subindo aos céus, ele envia o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que está aí presente. Então essa realidade, ela é única na história, e ele se propõe, está lá no Evangelho, ele se propõe dizer assim, se você abandonar tudo e me seguir, né, você terá o centro, com perseguições, com tribulações, mas você terá o centro. Ou seja, ele dá um critério para que a gente possa perceber se o seguimento dele é verdadeiro ou não. Porque ele, se você me seguir, você vai ter 100 vezes mais vida, você vai ver 100 vezes mais intensidade dos seus relacionamentos, vai entender 100 vezes mais a verdade, e assim por diante. Então essa experiência ela é singularíssima. Não existe mais nada fora do cristianismo com essa pretensão. Então perceba, ele não diz que é para a gente fechar os olhos e acreditar, porque inclusive quando Tomé entra e diz, né, que ele gostaria de tocar nas feridas de Cristo, então aí vem Cristo que aparece, toca aqui em mim. Porque é razoável que a gente queira pedir, né, a comprovações sobre a nossa caminhada, se estamos no caminho certo e assim por diante, e ele, ao tempo dele, ele julga mais importante para nosso crescimento pessoal, ele vai nos concedendo aquilo que é importante para a nossa salvação. Então este é um ponto fundamental, o Evangelho está ali, a doutrina ela vai se explicitando com o tempo, mas de maneira coerente e orgânica, e a moral também ela se mantém. Agora, o que não se mantém é a história. A história ela é movente.
a história ela muda com o tempo. Existe uma palavra em português que chama-se historicidade. Historicidade é um sufixo, idade, né? Representa qualidade histórica, do que é história. Ou seja, cada época tem a sua peculiaridade, tem a sua realidade. E ela muda com o tempo. Tanto que em história um pecado terrível, do ponto de vista de um historiador, ele cometer um anacronismo. Ele atribuir coisas a uma época que não são dela. Tanto técnicas, questões materiais, mas como também atitudes, comportamentos, mentalidades, né, que são frutos da história. E a história, ela muda. Ora, a experiência cristã, ela tem o desafio de, à medida que responde ao coração do homem, aos seus anseios, de sentido para a vida, de absoluto, de busca da sua realização pessoal, a experiência cristã também tem que dar respostas ao sabor do Espírito Santo, também culturais, civilizacionais. Porque a cada momento são eleitos, são formulados um conjunto de valores, de critérios, que guiam as culturas, as civilizações. As civilizações, elas vão passando ao longo do tempo, e elas vão mudando. Né? Então você tem uma determinada civilização, quando, do ponto de vista romano, quando Cristo entra na história, depois essa civilização romana, ela vai sofrer o desafio das chamadas invasões germânicas, os povos bárbaros que entram naquele mundo, né? E essa civilização está em crise, ela está em xeque, as pessoas se desesperam com isso, tem gente que entende que o mundo está acabando, e que alguns atribuem culpa ao cristianismo, porque o Império Romano tinha se convertido ao cristianismo, até alguns santos importantes ficavam atordoados com isso. São Jerônimo, o tradutor da Bíblia para o latim, São Jerônimo, ele também fica impactado com as chamadas invasões germânicas, as invasões bárbaras, o mundo está acabando, que é isso. E Santo Agostinho vai dizer assim: não, peraí, nada disso. A trajetória da igreja não tem nenhuma relação com a trajetória do Estado. Roma é uma coisa, é uma cidade, né? Jerusalém Celeste é outra. E aí ele vai escrever a Cidade de Deus para poder mostrar essa dinâmica, e ele vai dar uma resposta, portanto, positiva, inédita, frente aos novos desafios, que vai ser a base da formação de uma civilização românica, né? No princípio da Idade Média. Depois a gente vai ter outras civilizações, vai ter no Oriente uma bizantina, depois a românica terá uma gótica, a gente vai ter uma civilização barroca na modernidade. São todas experiências cristãs forjadas dentro do cristianismo e que dão respostas culturais àquele momento que você está vivendo. Nós hoje vivemos uma grande crise civilizacional, em que os nossos paradigmas, nossos critérios de julgar o que é belo e feio, verdadeiro e falso, bom e mal, do ponto de vista da sociedade, está em crise. Com uma grande diferença em relação às outras crises civilizacionais, é que dessa vez não há nada, isso é singular na história, não há nada de proposto para se colocar no lugar. O que se tem é uma destruição dos valores pelos quais a nossa sociedade foi forjada, e simplesmente destruir, sem nenhuma proposta que vai colocar no seu lugar. Não há nada nesse sentido. Ora, e aí é tremendo, porque isso gera um grande desespero, né? Que muita gente tenta se ancorar no passado para poder se aferrar a coisas antigas, né, de vivência da igreja, da civilização, que não se ajustam mais exatamente ao tempo presente, porque os desafios são outros. A gente não vive mais no século XIX. Eu, que tenho 62 anos, a coisa de 10, 20 anos atrás, existiam coisas que não existem mais, né? Então, o meu celular primeiro, né, era um trambolho,
tinha mini-órgão para a gente rodar, né, algo para poder dar aula, tinha uma série de coisas que perderam-se, sumiram, e que a pessoa mais nova, quem tem 15, 16, 17 anos, a gente está falando de um outro mundo totalmente diferente. Então as mudanças elas vêm num ritmo intenso, como nunca vieram antes, mas elas vêm só pelo ritmo, pela vontade de mudar, pelo prazer de mudar, buscando simplesmente um novo, e havendo valor no que é novo pelo ser novo, como se o ser novo fosse necessariamente uma coisa boa, positiva, verdadeira. Não é isso. Então a gente vive essa crise civilizacional única, tá? E aí é importante, quando a gente vai numa experiência, quer dizer, a experiência de Francisco, ele viveu a época numa crise civilizacional grande, né? Quer dizer, a gente tinha a época de Francisco. Francisco nasceu no final do século XII e faleceu no início do século XIII, 12 para 13, século 12 para 13. A Idade Média, a gente fala, né, então, que a Idade Média tem 1000 anos, né? Então ela começa lá no século V depois de Cristo e vai terminar no século XV depois de Cristo. Então a gente fala 1000 anos a Idade Média. Ora, mas a Idade Média, ela passou por várias civilizações dentro dela. Você tem o românico, o gótico, e a gente tem, por exemplo, diante daquela crise civilizacional das invasões germânicas, a igreja, que ela é formadora de povos, e ela formula suas respostas diante da cultura, ela vai responder com uma grande invenção, entre outras que ela vai fazer. A gente citou a questão do Santo Agostinho, da Cidade de Deus, que é a invenção do mosteiro. O mosteiro, um lugar fixo, em que você evita com que os monges, se orienta que os monges não fiquem vagando pelas estradas, diante das inseguranças que se tinha com as invasões germânicas naquele tempo, e que eram ruins para a formação dele, e que buscassem formar comunidades pedagógicas que ajudassem a quem tivesse uma caminhada, buscasse uma caminhada de imitação de Cristo, de herdeiros dos mártires, de uma vida espiritual, pudesse ter um apoio na sua comunidade e buscasse essa estabilidade. Santo Agostinho vai redigir uma regra monástica. A mais famosa dentro do Ocidente será redigida por São Bento, e que vão dar essa resposta a uma Europa que vai se forjando, pela primeira vez vai surgindo algo parecido com que é uma Europa, para uma Europa que ela é profundamente ruralizada, em que pese que você tem contatos comerciais, mas cada vez mais está no mundo rural. Ora, à medida que o tempo passa, quando a gente se aproxima do ano 1000, a partir do século XI, essa realidade vai mudando progressivamente para uma vida em que cada vez mais o meio urbano, as cidades assumem uma importância cada vez maior. Não é que a maioria das pessoas passam a viver em cidades, não é. Porque ao longo da história, mesmo quando em cidades muito importantes, a imensa maioria da população vive no meio rural. Só vai mudar isso depois da Revolução Industrial do século XVIII. Tá? E onde a Revolução Industrial é que vai permitir que você, aos poucos, naqueles lugares em que a Revolução Industrial alcance, mais gente vai morando em cidades. Ora, a vida rural é uma vida mais calma, com poucas mudanças, em que você está passado nos grandes centros, em que você entra em contato com novidades, diferente do espaço das cidades. As cidades, a gente hoje em dia, as cidades cresceram tanto, que a gente se vê com o dilema da mobilidade urbana, não é? A cidade é o espaço da mobilidade, é o lugar onde a gente transita, e deveria transitar muito mais do que a gente transita. As cidades, elas têm os seus espaços especializados, que obrigam que a gente transite pela cidade. Eu moro num lugar, vou trabalhar num segundo lugar diferente, numa segunda área,
vou me divertir no terceiro setor, e que eu sou levado a transitar. A mobilidade urbana, ela é desdefinidora do que é uma cidade. Ela tem essa característica, e o meio rural não. Então, o meio rural, você acaba sendo uma pessoa que tende a manter aqueles costumes, você pouco vê de novidades. Hoje em dia está tudo muito mudado, porque os benefícios da vida urbana estão invadindo, inclusive, também o campo, né, através da internet e outras coisas mais. Mas tradicionalmente é muito isso. E na época de São Francisco, nós está passando justamente por essa mudança, em que a vida urbana e as atividades mercantis, elas recomeçam. E aí, você tem que ter uma espiritualidade agora não voltada como se fez ali, para atender aquele momento cultural que você estava vivendo, que vão dar origem a esses mosteiros, que inclusive é engraçado porque eles muitas vezes buscam se afastar do mundo urbano, então vão ser criados nos desertos, nas florestas, mas em torno deles, em virtude do tipo de vida evangélica que eles levam a sério, os outros cristãos buscam se aproximar e viver ao redor deles, e acaba também dando origem com o tempo às cidades. Tem vários mosteiros que deram origem às cidades também nesse caminho. Mas aqui agora você tem uma outra vida que você está retomando as atividades mercantis. Tá? E aí, toda a Europa ela vai estar envolvida num intercâmbio cada vez maior. Então vamos sair da capa, né, partir para o primeiro slide. Não são muitos slides, então a gente tem esse aqui. Ele é uma pintura de Bonaventura Berengeri. Este é o único, um retábulo, e é a única obra que é identificada por essa autoria. Outras elas são polêmicas, mas todos têm certeza que essa é uma obra de Bonaventura Berengeri. Ela é de 1235. São Francisco de Assis faleceu em 1226. Olha como é que ela é recente perto dele, né? Então você tem. Então ela tem uma influência, ela tem influência bizantina, a moda grega, né? Do Império Bizantino, que é a parte oriental, dialogando com a cultura italiana. E você tem cenas da vida de São Francisco de Assis em volta dele ali, uma postura hierática, né? Uma postura sagrada, fixa, imitando o estilo bizantino da parte do antigo Império Romano do Oriente, tá? Então essa é uma imagem bem próxima da época da vida, a mais próxima que a gente tem. Tem uma outra, mas é uma cópia posterior, que eu vou mostrar também aí, mas a gente tem essa imagem. Então aqui São Francisco, não é? E a gente vê que são cenas sempre urbanas que estão representadas ali, embora a gente tem das 6 cenas da vida dele, a que está no canto, para quem está assistindo, no canto esquerdo superior, a gente tem o êxtase dele quando ele vai receber os estigmas, que ele está, portanto, afastado na montanha, não é? que vai ter o êxtase, que vai um serafim que vai comunicar os estigmas, né, de Cristo. Primeiro cristão na história a receber os estigmas, as 5 chagas de Cristo, no processo de paixão, morte e ressurreição de cruz. Então, está na igreja de Pezzi, na Itália. Aí, por gentileza, outro slide. Esta é a casa onde nasceu São Francisco de Assis, tá? Em Assis. Então, ela está preservada, tem ali, mostrando, então, dentro da cidade de Assis. A gente vai para o próximo slide. Isto é um mapa do século 12 para 13, em que mostram as rotas comerciais que passavam por parte da Europa. As rotas vão muito mais além, mas aí o foco pegando a Europa. E aqui, a gente não tem ponteira, né? Então, veja, essa mancha rosa aqui no meio é o Sacro Império Romano Germânico. Nessa época, onde é que está Assis aqui? Nós temos Roma,
Florença. Assis está na Úmbria, está mais ou menos nessa região aqui. Tá? Nesse momento de desenvolvimento da vida urbana, que vai acontecendo cada vez maior, várias dessas cidades do norte da Itália, elas vão buscando a sua autonomia, a sua liberdade, e vai se formar o que se chama de comuna. Né? A cidade de Assis, ela é menorzinha, ela não está nada perto de Florença, Pisa, Gênova, Milão, Veneza. Ela é pequenininha, mas você já tem um grupo, uma burguesia já bastante consistente, e ela vai ser dessa cidade que vai buscar uma autonomia frente às disputas entre o papado e o Sacro Império Romano Germânico, que vai se manifestar de forma mais tardia nesse processo, no final do século XII, que Assis vai estar. Então a gente vê que por conta disso, como é que essas rotas são importantes. Francisco não é o nome de batismo de São Francisco de Assis. Eu estou falando da terra franciscana, todo mundo sabe. Então, o nome de batismo dele é Giovanni Pietro. Pietro é o nome do pai dele, comerciante de tecidos. Giovanni, a mãe, era devota de São João Batista e dá o nome de Giovanni a ele, então Giovanni Pietro. Mas com o tempo, aí detalhe, a mãe não se tem certeza que ela seja francesa, mas a família dela é de origem francesa. E Francisco, não se sabe também como é que ele vai receber exatamente esse nome, mas Francesco em italiano quer dizer francesinho. E aí, seja por conta dos bons negócios que o pai, através das rotas comerciais, vai fazer com a região ali da Provença, né, da Provence, seja porque Francisco teria sido levado pelo pai àquela região e ele vai gostar do estilo, porque nesse momento a língua francesa era a língua da poesia, do trovadorismo, da cavalaria. Então ali o Francisco o Giovanni fica muito vidrado com isso, pelas lutas de cavalaria, por essas questões de amor cortês e assim por diante. E aí o pai vai começar a chamar de Francesco, meu francesinho, né? E assim. Então, quer dizer, vejam, eu tenho, portanto, nessa realidade aqui, uma vida mercantil intensa. O próprio nome de Francisco já denota esse intercâmbio, esse contato, de uma realidade diferente da Idade Média anterior. Uma nova Idade Média surge. Então, pela primeira vez, a gente que é de igreja está tendo esse desafio, que é muito engraçado quando a gente vê a história do cristianismo, né? Porque assim, Jesus, Cristo e depois Paulo e o próprio cristianismo, ele se desenvolve a princípio em espaços urbanos. Muitas vezes as pessoas falam, Jesus era camponês. É um problema, porque se você pega do ponto de vista histórico e observa, compara Jesus com João Batista, sim, ele se isolava, estava no deserto, e Jesus ele transita pelas cidades várias, ele está sempre na estrada. E o QG dele, depois que ele sai de Nazaré, é Cafarnaum. Ele sempre volta para Cafarnaum e está transitando. Então é uma pessoa que vive nas estradas, nas cidades também. Volta e meia ele busca o retiro, mas é como Francisco, que buscam o retiro, o espaço reservado, as montanhas, as grutas, mas o deserto, mas você transita pela cidade. Depois, com a queda do Império Romano, aí a coisa se ruralizou de tal maneira que a vida religiosa ela se afeiçoou muito aos espaços rurais. Quando ressurge a vida urbana, e aí as ordens mendicantes, a franciscana e a dominicana, essa é uma resposta a essa novidade. Elas vão mudar totalmente a forma de fazer evangelização, diferente dos beneditinos e outras ordens religiosas anteriores. Você tem que dar uma resposta a essa dinâmica da vida urbana que até hoje a gente tenta responder. Embora essa vida urbana ela foi se transformando com o tempo. Hoje, a gente tem uma vida urbana, não se fala mais em metrópoles, são megalópolis. Então, que gigantesca, às vezes tem uma conurbação. O que é conurbação? Você juntar 2, 3 espaços urbanos como se fosse um só, você não sabe onde começa um e termina outro, né? Então a gente lá, eu também sou de Niterói, minha paróquia é São Domingos, né? Porque tem lá de Niterói Itaipu,
Onde é Niterói, onde é São Gonçalo? Onde é o Rio de Janeiro? Né? Onde começa outras cidades vizinhas em área metropolitana, exatamente. Né? Quer dizer, então a gente tem essa confusão que a gente possui. Então a própria urbanidade ela vai mudando também com o tempo, porque faz parte da história, como eu dizia, é emergente. Então esse é o desafio para a experiência cristã de Francisco. Esse é o desafio da experiência cristã de Francisco. Aí outro slide, por favor. Então, diante disso, essa imagem aqui do lado, ela seria quando Francisco sai peregrinando, desenvolvendo atividade missionária pelos mais diferentes cantos, o Francisco teria alguém feito um desenho com ele ainda vivo, copiando quem seria Francisco. Isso é uma cópia do século XIV, mas aí seria uma cópia de Francisco tal qual seria enquanto ele estava vivo ali. Não é mais aquela imagem que a gente viu de 1235, de um Francisco hierático. Não, aqui seria perto do que seria essa realidade. Essa imagem aqui ao lado, que é de Giotto, que é um artista que retrata a vida de São Francisco, inúmeras cenas dela, inclusive São Francisco, ele em vida, ele vai acabar impactando muito a todo mundo à sua volta. Ninguém duvida que ele seja uma pessoa santa com o tempo, cada vez mais. Então ele atrai muito, cada vez mais gente, São Francisco de Assis. Quando ele morre em 1226, em menos de 2 anos ele é canonizado. Então olha a rapidez do processo. Em menos de 2 anos ele é canonizado. Aí mais 2 anos é construída uma basílica em Assis dedicada a ele, São Francisco. E Giotto vai pintar várias cenas da vida dele nessa basílica. Há algum tempo atrás, não sei quem teve a oportunidade de ir, a Biblioteca Nacional fez uma exposição trazendo obras de arte da Itália sobre a vida de São Francisco de Assis. Antes da pandemia, né? Antes e depois da pandemia, antes da pandemia. Então a gente tinha essa exposição belíssima. Vários quadros vieram direto da Itália e havia um aparelho 3D que a gente podia ver a imagem da basílica e as pinturas dela ali. Né? Então, uma exposição na Biblioteca Nacional. Tem um catálogo com as obras que foram expostas ali. E aí a gente vê então como é que o Giotto, uma parte da basílica está repleta de pinturas deles com cenas da vida de São Francisco. Essa cena aqui é assim: São Francisco de Assis, no processo de conversão dele, eu fiz a menção da experiência cristã. A rigor, nós podemos ter uma doutrina no cristianismo, mas cristianismo não é filosofia e não se resume à doutrina. Filosofia também, antes de ser uma religião, ela é um acontecimento em que as pessoas vivem a sua fé a partir de um encontro com Cristo. É esse encontro com Cristo que responde aos nossos anseios, que nos desafia, que a gente encontra o significado da nossa vida, e é a partir desse acontecimento, de termos uma experiência de diálogo com o Cristo vivo, que fala a nós. Ele não é alguém que está morto, ele ressuscitou, porque ele está vivo, que fala a nós, através do Espírito Santo, ele nos fala. Então, a partir daí que você tem a sua vida orientada por ele. E quem vive a fé seriamente sempre atrai outras pessoas. O que converte são as nossas atitudes, são como a gente vive a fé, com todas as dificuldades que a gente tem, tropeços, pecados, traições, limites, mas nós temos um bem incomensurável que é Cristo em nossa vida e que nos ajuda a crescer na caminhada, mesmo que aos tropeços. Então, Francisco vai atrair a sua personalidade. Ele foi uma pessoa especialmente agraciada, mas que também teve os seus tropeços. Então, desde quando ele imaginou de ser um guerreiro, fazer sucesso na vida, ser bem quisto pelas mulheres, cantar
o amor trovadoresco e assim por diante, mas desde o momento que ele chega e ele parte para uma guerra contra a cidade de Perúgia, que é uma cidade próxima a Assis, por disputas que haviam entre as cidades, ele é aprisionado, fica 1 ano na prisão, esperando que o resgate dele seja pago. Depois que o resgate é pago, ele passa outro ano adoecido. E a gente pensa que uma conversão aconteceu naquele momento. Não, principiou-se naquele momento, mas vai aos tropeços. Então ele vai interpretando, tentando entender as respostas, o chamado de Deus de diferentes modos para ele, e aí até que Deus vai orientando a ele o caminho que ele deve seguir. Então, mas ele vai, e nessa conversão, então o que se passa aqui? É o episódio que primeiro, diante dele passando pela igreja de São Damião, uma igreja fora dos muros de Assis. Então ele ouve Cristo falando com ele através da cruz de São Damião, de pegar essa cruz aqui, e é dizendo para que ele reformasse a igreja. Ele entende que é para reconstruir a igreja, está vendo aos pedaços de São Damião. Então ele vai e pega os tecidos do pai na loja, vende por um preço mais barato e vai entregar ao padre, até que o dinheiro reconstrói a igreja. O pai, quando tomou isso, disse: que isso? Está dilapidando os meus bens? Onde já se viu? Esse coisa de briga com o Francisco. Eu quero que você devolva. Ele diz: não, tem o meu pai maior, ele está me mandando fazer isso. Então manda prender o Francisco dentro de casa e fala para a mãe: não deixa ele sair não, que ele vai passar a pão e água até ele acertar devolver o dinheiro, Aí Francisco, a mãe não consegue, mantê-lo ali preso, vê a dificuldade dele, então permite que ele seja liberado. Quando o marido sabe, briga também com a esposa, e aí Francisco insiste que se alguém ele tem que se remeter, é o bispo, E o bispo então vem e diz para ele: se você é positiva a sua atitude, mas esse dinheiro não é seu, esse dinheiro você pegou do seu pai sem autorização dele, você não pode devolver, você tem que acertar isso. E nesse momento então Francisco diz assim: então tudo bem, então vou aceitar. Então fica nu, e pede para o pai desertá-lo, que ele agora vai seguir ao Pai Celestial. Quer dizer, o bispo viu naquele momento um sinal de Deus ali para alguém ter tido aquela atitude, e vai a partir daquele momento ser um protetor dele, de Francisco. Então, até ele chegar nessa trajetória, nesse momento ele está tirando então a roupa, entregando para o pai e abrindo mão da riqueza, porque nesse momento comércio, desenvolvimento mercantil, as trocas gera muita riqueza, e ao gerar muita riqueza também gera muita miséria. Então Francisco cada vez mais na de conversão dele, ele é muito sensível à questão da pobreza, dos doentes, Então um pouco antes ele vai encontrar com um irmão leproso, vai ter um impulso de chegar e, vendo que ele estava ali aos trapos, tirar o manto dele para poder colocar no irmão, beija-o, fica enternecido com um olhar agradecido do leproso, que ele se afastava do leproso, não vai sempre em contato com ele e beijar o rosto dele, Então ele vai nesse processo de uma vida cada vez mais intensa de se aproximar do Evangelho. Aí o próximo slide, por favor. Aqui é a cruz de São Damião, famosa. Qualquer pessoa que entre em contato com a vida franciscana logo conhece essa cruz, tem uma em casa. Então que pela primeira vez Cristo fala a ele, dizendo para que ele reconstrua a sua igreja. O próximo slide, por favor. Aqui então Francisco vai buscar o Papa da época, o Papa Inocêncio III, para poder autorizar a sua regra. Ele vai passar também por certas tribulações, até que o Papa Inocêncio III concede a ele algo a título precário, então autoriza que a sua comunidade se forme, mas depois busque crescendo
depois buscá-lo posteriormente para poder regularizar a situação. Depois dessa visita, que deveria ser uma visita que fortaleceria a comunidade franciscana. Tem uma pergunta, não? Não? Não. Nada. Então, quando você tem, que seria o momento de fortalecimento da comunidade, a comunidade entra em crise, alguns abandonam a caminhada com Francisco, alguns revoltados, inclusive com a ostentação de luxo que se tinha lá em Roma, né? Então você tem esse desafio e esse dilema, quer dizer, como você viver numa sociedade em que está cada vez mais a atividade mercantil se desenvolvendo, enriquecendo as pessoas, mas nem todo mundo está se beneficiando disso. E muita gente se escandaliza com as riquezas, né, nos mais diferentes níveis. Então aqui é esse momento, e nesse momento tem uma história interessante. Né? A gente vai, depois lá na frente, ver uma imagem, mas que no início o Papa Inocêncio III, aquele bando de gente com uma regra extremamente severa, né, de seguir o evangelho à risca e assim por diante, muita gente, os próprios que iam caminhando com ele, às vezes iam questionando, e aí vai pregar para os porcos, né? E aí ele vai, prega para os porcos, e depois entra em contato com alguns prelados, e o pessoal está junto com ele, para poder tentar uma outra entrevista com o Papa Inocêncio III, e aí o Papa, quando vê de volta, ele chega e, acho que o bem ouvido, né? Uma pessoa com essas posturas, alguma coisa tem que ser. E tem inclusive um sonho, que se reporta que o Inocêncio III teria, né? Que uma vez ele dormindo, ele sonhou com a igreja de São João Matrão caindo, e um sujeito frágilzinho, né, sustentando ali a igreja. E ele achou que aquela pessoa remeteria ao Francisco. Isso teria, portanto, voltado a ele ter interesse em receber Francisco e aí ter dado essa autorização precária a ele. Aí o próximo slide, por favor. Aqui, Francisco recebeu, comentou que ele foi a primeira pessoa, mas também um quadro do Giotto, né, que Francisco, a primeira pessoa a receber os estigmas. Isso incomodava muito, porque assim, como eu ser merecedor de tão grande graça? E ele fazia o máximo para esconder esses estigmas, não saía se exibindo, olha só, porque eu sou o tal, não, fazia, incomodava, e ele tinha muitas dores por causa disso. Então, pouquíssima gente sabia, e as pessoas mais próximas a ele chegaram a perceber, mas ele também não sabia nada disso. Então, quando ele morre, aí as pessoas anunciam que ele tinha os estigmas, e vai haver a conferência, vai ter, várias pessoas vão testemunhar que eles tinham de fato os estigmas, as chagas de Cristo. O próximo slide. Aqui o cântico das criaturas, a Lívia estava falando do texto em húngaro. Então assim, aqui está em húngaro, do lado, para quem está vendo, do lado esquerdo, e do lado direito a tradução. Esse texto em húngaro a gente pode achar na Wikipedia. A Wikipedia tem Wiki Commons, que são documentos que ela transcreve, que ela põe em acesso, e aí quem quiser pode estar na Wikipedia no verbete Cântico das Criaturas. Vai achar o texto em húngaro. Pronto, aí quem tiver curiosidade para vir preparado para a sua palestra, e vem encontrar essa tradução aqui que a Wikipedia retirou de um site capuchinho, né? Então tem lá nota ali, remete, a tradução em português. Aí um detalhe muito importante assim, muita gente atribui que o cristianismo ele tem uma visão negativa da criação, que ele rejeita a natureza, que o paganismo enaltecia, né? Então, que a natureza é negativa, temos que nos afastar da natureza, nos controlar, que ela é um maligno, e assim por diante. A gente tem uma comprovação de que isso é totalmente errado, muito fácil.
as ordens mendicantes, tanto a franciscana como a dominicana, ela surge porque entre os males que se vivia à época, havia o da proliferação de heresias. E essas heresias, elas fundamentalmente eram contrárias à criação. De tal modo, elas eram contrárias à criação, que elas diziam que entre Deus e a criação houve um demiurgo, uma pessoa que fez essa criação e que era o demônio. Então a carne, as realidades materiais, elas são filhas do mal. Isto eram as heresias. Então, de origem maniqueia, que você divide o mundo entre duas forças antagônicas e equipotentes, ou seja, de mesmo poder, uma que representa o bem e o mal. Daí você vai ter os cátaros, os albigenses, nessa mesma época de Francisco, e também do correligionário dele em uma outra ordem, que são os dominicanos, são domingos, que enfrentam isso, enquanto Francisco enfrenta, do ponto de vista de firmar radicalmente a vida evangélica. Domingos enfrenta também uma ordem mendicante, que abre mão de você ganhar a vida pelo trabalho, você ganha a vida mendicando, você se colocando na posição de um mendigo, que é contrária a todo esse mundo que está surgindo aí, uma atitude que as pessoas rejeitam, a sociedade vai cada vez mais rejeitar, que se coloca nessa posição. Então, tanto Francisco quanto Domingos escolhem isso, e o Francisco vai debater, vai colocar mais um ponto de vista dos debates, de tentar mostrar que existem respostas razoáveis contrárias à visão desses hereges. Então, quer dizer, esses são as pessoas que rejeitavam a natureza. A natureza ela está corrompida, mas quem criou foi Deus. Então, é algo amoroso, é algo que tem uma positividade. Deus é maior do que o mal. O mal é uma carência do bem. O demônio é um anjo caído. Então, o que você tem, Deus está acima dele. Ele não é uma força potente em luta, como no Oriente se pensava, e isso vai cada vez mais influenciando dentro do mundo ocidental. Então, isso vem muito do fato de que a gente tem um autor inglês, Gibbon, que vai escrever um livro chamado Decadência do Império Romano, e que vai atribuir aos cristãos a queda do Império Romano. Gibbon é um autor do século 17 e 18, e vai atribuir isso aos cristãos como um todo. Não é assim, E São Francisco de Assis, com o Cântico das Criaturas, ele vai afirmar, da mesma forma que Domingos vai afirmar do ponto de vista dialético, argumentando nos debates com os albigenses e assim por diante, ele vai afirmar através da poesia a beleza da criação. Mas a criação não é igual a Deus. A terra não é uma deusa, são criaturas. E ele vai cantar as criaturas e a reproduzibilidade das criaturas. E você pode enxergar por trás desse mundo corrompido, mas que ele está ali, que ele é positivo. E são sinais de Deus que estão presentes e que nos ajudam a remeter ao Criador. Então então tem aí o outro slide, por favor, que é o final do cântico, tá? Nesse final do cântico aí a gente tem uma outra representação dele recebendo os estigmas. A gente viu no início com aquela representação da igreja de Pesce, de 1235. Essa já é de em torno de 1300, é do Giotto, essa aí agora, mas diferente das outras obras do Giotto que a gente viu, ela não está na Basílica de Assis, porque quando Napoleão ocupou a Itália, ele levou vários tesouros de arte para a França. Então essa estigmatização, ela está no Museu do Louvre. E ela, aí a última imagem nossa, por favor. Então estará aqui na íntegra, tá? E a gente vê que embaixo do retábulo há 3 imagens aqui. Então, a imagem que aí eu ampliei aqui, a imagem
de Francisco alimentando as aves, dele ao encontro do Papa Inocêncio III, e aqui o sonho, a gente comentou, né, de ele sustentando a igreja, aqui está Inocêncio III dormindo, sonhando então, com ele aqui sustentando e ajudando a reconstruir a igreja. Né? Quer dizer, então, é claro que, para encerrar aqui, é claro que se a gente vive uma crise civilizacional e a igreja está no mundo, essa crise também afeta a igreja. Ela também afeta a igreja. Né? Porque você olha para a civilização, para a cultura, e você começa a ser bombardeado de tal maneira que as pessoas titubeiam, ficam sem entender, cada um dá respostas cada vez mais diferentes. Tem gente que acha que tem que apostar no novo radicalmente, tem gente que acha que tem que voltar ao antigo, quando ao longo do tempo, como é que a igreja sempre respondeu a isso? Colocando-se à disposição do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos caminha e leva aonde Ele quer. E a resposta, ela sempre é gratuita. Sempre surge algo de imprevisto, porque as respostas que os santos sempre deram foram respostas imprevistas, quando se imaginava que podia sair alguma coisa daquele jeito, e eles vão a partir deles criarem, porque eles colocam à disposição do Espírito Santo. Então, nesse aspecto, a crise que a gente vive hoje, a igreja viveu crises tremendas, e até eu penso até maior do que a nossa, em que penso que a nossa tem essa peculiaridade de não apontar nada de positivo adiante, que foi a época do arianismo, quando quase todos os cristãos eram arianos, eram hereges, atingia até o papado isso. Então, mas a igreja sobrevive, porque está dito, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Não é? Então você tem um apoio constante. Agora você tem que colocar e buscar justamente o caminho que eu penso. Os santos estão aí para nos indicarem esse caminho. Né? Quer dizer, eles são rostos de Cristo para nós. Né? Quer dizer, então, da gente perceber de que a mesma disposição do Espírito Santo, respostas virão, que a gente não sabe desenhar ainda com clareza, mas com certeza uma nova civilização, uma nova realidade cultural será constituída, desde que cada um de nós busque responder com o coração, com inteireza, o chamado de Cristo. Então, eu penso que voltar a São Francisco, né? Quer dizer, agora a gente está caminhando os 800 anos do Canto das Criaturas. Esse ano, o Natal, faz 800 do presépio de Gréquio, né? Quer dizer, então a gente está vivendo uma nova crise. Então, São Francisco nos convida, portanto, a acolher com o coração aberto a presença de Cristo em nossas vidas, para que possamos também responder, tal qual ele e outros foram capazes de responder aos desafios e dilemas dos séculos 12 e 13, nós possamos responder também aos desafios e dilemas dessa época. Então, era isso. Você tem perguntas, questões? Para nós não nos alongarmos muito, quem tiver alguma pergunta, por favor, levanta a mão. Umas 3 ou 4 pessoas que quiserem algum esclarecimento, vem aqui à frente. Aí eu passo o microfone. Vem aqui à frente, por favor, PC. E já pode fazer a fila aqui quem quiser fazer perguntas, porque 3 ou 4 pessoas, não mais que isso, para também não alongarmos muito, tá bom? Boa noite a todos, paz e bem. Prazer, professores. A minha pergunta é com relação a essa relação de São Francisco e Santa Clara. Se o senhor pode me dar um esclarecimento assim, mais aprofundado sobre essa relação de amizade entre Santa Clara e São Francisco de Assis. Então, assim, a experiência cristã, ela se comunica através de encontros, e encontros são amizades forjadas em Cristo. Né? Então, Francisco vai entrar em muita gente
a conviver com ele, a formar suas comunidades. Alguns vão abandoná-lo com o tempo. E não muito tempo depois do retorno de Francisco ao encontro com Inocêncio III, com o Papa Inocêncio III, segundo o que ele tinha recebido e comunicou a alguns irmãos próximos a ele, que no início teriam frutos doces, que cresceria a comunidade, depois viriam um pouco mais amargo, depois totalmente amargo, assim por diante. Então a comunidade cresce e ela vai ser beneficiada com as primeiras mulheres que vão aderir ao carisma de Francisco. E Clara vai ser a que vai puxar esse grupo, né? E da mesma forma que Francisco vai receber dos beneditinos a Porciúncula, que segundo São Boaventura era a igreja favorita de Francisco, Clara vai receber, as Clarissas vão receber a igreja de São Damião como capela para poderem se reunir. E você, portanto, você vai ter a formação dessa comunidade também. Né? Então, é uma amizade em Cristo se desenvolve, e ela, como Frei Léo, que estava sempre seguindo São Francisco, e até participou de alguns êxtases deles e outros mais, que acompanham Francisco e são atraídos pelo carisma dele. Clara é mais uma dessas pessoas, né, e que vai ter o seu protagonismo, porque quando Cristo toca a gente, nós passamos a ser protagonistas da nossa própria história. É que vai acontecer com Clara através do acompanhamento do carisma de Francisco. Quer completar? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Bem, eu só gostaria, professor Rolf, que o senhor falasse um pouco mais sobre, talvez, duas palavras, aprofundando um pouco mais sobre a questão dos desafios de Francisco no seu tempo, as respostas que ele deu na sua época, sobretudo sobre o canto da criatura, essa sua sensibilidade para com a natureza, para com o criado, e o nosso tempo hoje, em que nós vivemos também, não é? Nesse tempo de pós-modernidade, onde a natureza já não é tão valorizada, e nós vemos que os recursos naturais são finitos, e que se não realmente tivermos esse amor e esse cuidado, nós podemos colocar em risco o nosso futuro enquanto civilização e humanidade. Então, assim, uma resposta, uma ameaça é essa que o Frei cita da questão do discurso com a natureza, de vilipendiá-la, de não dar direito dela, mas também existe o extremo oposto, né? Quer dizer, então, de você chegar e endeusar a natureza. Então, hoje a gente tem também, na outra linha, a gente tem também a busca de pessoas que cultuam a terra a ponto de abraçar as árvores, deitar sobre ter uma relação com a própria terra, deitado, né? Chegam a esses extremos. Você tem, quer dizer, à medida que você entra em crise, existem buscas de soluções extremadas para os dois lados como é que a gente pode chamar assim, do arco-íris, né? Então, os dois extremos, do ultravioleta ao infravermelho. Então, que são aquelas cores que a gente não enxerga com nossos olhos, mas existem, são os extremos do arco-íris, o ultravioleta e o infravermelho. E a atitude cristã, ela é uma atitude realista. Ela nem demoniza, ela nem endeusa essa criação, né? Porque também existe a resposta no sentido de você chegar e querer maltratar, não se sentir responsável por ela, não se dar conta que nós somos membros dentro de uma mesma casa comum, mas de outra forma de você também endeusá-la, de achar que ela é a deusa. Então você tem a retomada de vários cultos pagãos com essa justificativa também. A gente tem esses dois lados. Como a gente tinha extremos também à época de Francisco. E a atitude cristã, ela é uma atitude que ela não foge da realidade. Ela é uma atitude que parte da realidade, porque Cristo é alfa e ômega, caminho, verdade e vida, então tem a resposta verdadeira para essas disposições. E essa resposta, como a gente pode imaginar a princípio, ela não é uma resposta moderada, ela não é o meio termo entre dois extremos. Ela é a resposta que vai à raiz do problema e assume o problema na sua integralidade, na sua inteireza.
Esse é o ponto de vista da igreja. Então ela é um ponto fora da curva. Ela está fora dessas dimensões que a gente sempre pensa entre positivo e negativo a partir de um mesmo diagrama, a partir de uma mesma linha, de um mesmo esquema. Então nessa linha de dois extremos, a igreja não está aqui no meio, ela está fora. Quer dizer, vem de Deus que nos reúne numa comunidade formando a cruz. Então, nessa perspectiva que a gente tem de buscar não ceder a essas tentações de soluções fáceis, de seguir um ou outro extremo, mas colocar à disposição do Cristo nesse sentido. Então, a gente tem ali, no caso de Francisco, a questão da mendicância, que permitia que você pudesse ter uma atividade missionária, de você ir ao encontro mas para completar o raciocínio, quem está a acompanhar de longe talvez não vai tão perfeitamente assim. Mas da gente, portanto, então ele, de entender, sempre colocando-se à disposição do sopro do Espírito Santo. Então, de você chegar e através dessa mendicância, você poder transitar e ter essa atividade peregrina, missionária, indo a diferentes campos, de você estruturar uma vida conventual diferente da estrutura dos mosteiros, que nisso vai haver um intercâmbio muito interessante de dominicanos e franciscanos, enquanto os franciscanos, os ordenados dominicanos sejam mais radicais nessa questão da pobreza, os dominicanos ajudam os franciscanos na perspectiva de poder chamar hoje democrática, dos capítulos em que você não tem como os mosteiros tradicionais que vinham lá do início da Idade Média, um pai que de forma autoritária então definia as diretrizes da comunidade. Então você tem uma outra estrutura que vai inclusive auxiliar depois que a vida parlamentar em esses lugares se desenvolva. Então você tem a atenção para com a cidade, que permanece um desafio, porque as cidades, como comentava há pouco, hoje, elas não são cidades, são pontas de um iceberg, em que poucas pessoas vivem no espaço urbano, enquanto a imensa maioria vive no espaço rural. Hoje está revirado. A imensa maioria das pessoas vive no espaço urbano. Quer dizer, então o primeiro desafio que a gente pensa na nossa casa comum também é dar respostas dentro do nosso espaço urbano, sobre a qualidade de vida, questões de esgoto, sanitária, de mais arborização dos nossos espaços urbanos, cuidar com as fontes de água. Sempre que você precisava, quando fundava uma cidade, um fluxo de água para você se constituir. Muitos hoje estão subterrâneos, não sabem das substâncias nascentes. Então, é importante que a gente busque pensar também essas dimensões. E a natureza, ela é a criação de Deus. E nunca a gente pode imaginar que isso faz parte dos fundamentos do cristianismo, bíblico, ultrapassa para o judaísmo, imaginar que nós, seres humanos, somos o vírus que destrói o planeta. Cada vez mais cresce essa ideia. Nós, seres humanos, somos o mal. Melhor o mundo existiria sem a nossa presença. Isso é anticristão. O ser humano, ele é tão especial, ele é tão querido, que gerou a revolta de um anjo, Lúcifer, porque invejava da atenção que Deus dava ao ser humano. A gente aprende na escola muitas vezes que a Idade Média era teocêntrica e a Renascença era antropocêntrica. Isso não é verdadeiro. A Idade Média era tremendamente antropocêntrica, porque o cristianismo é antropocêntrico. Deus se fez carne e sangue, ele assumiu forma humana. Ele não assumiu nenhum outro animal. Foi o ser humano que, portanto, tem uma dignidade especial. E o ser humano tem uma responsabilidade tremenda diante da natureza. Mas isso não desmerece a dignidade dele. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então isso é uma dignidade especial. Às vezes quer dizer que cães e gatos têm direitos humanos. Não é. Mais carinho tem que bater com cães e gatos, sei lá, porque é vida e atenção, mas não são outros seres humanos. Então, nessa perspectiva, isso é um chamado à nossa responsabilidade também. Porque mais se dá,
mais se cobra. Então, se nós temos essa dignidade, mais seremos cobrados no juízo final. Então, a atenção é essa. Temos mais dons, mais talentos, então seremos cobrados pelo uso deles. Como estamos administrando eles? Tá? Então, esses caminhos, que ao modo da Idade Média dos séculos XII e XIII, Francisco vai responder, nós temos também saber trilhar e dar as nossas respostas apropriadas, mas desde que nós nos coloquemos nas mãos do Cristo, do Espírito Santo, para que permita que elas sejam desenvolvidas. Professora, gostaria de dizer alguma coisa? Eu quero agradecer, eu sabia que o trabalho dele, eu conheço o Wolf já há muitos anos, a gente trabalhando sempre, eu sabia que ele ia trazer alguma coisa que chocasse. Eu espero que as palavras dele tenham. Claro. Só gostaria de dizer a vocês que nosso próximo encontro será no dia 3 então, de maio, não é? E nós teremos o Frei Carlos Charles. Ele vai desenvolver o tema Uma Nova Ordem Social no século XIII, na perspectiva da regra burlada de São Francisco de Assis. Nós estamos fazendo um movimento, né, de trabalhar, como vou dizer, a cultura, a época, e depois entrarmos mais especificamente naquilo que é a espiritualidade franciscana. Então, hoje, de modo especial, o professor Wolf fez para nós uma introdução, não é? Francisco de Assis, o seu tempo, a sua época, os seus desafios, e estamos convidados então a continuarmos. Lembrando que aqueles que participarem, 75% da frequência do nosso curso não, dos nossos encontros, vai ter também um certificado, tá? E vai ser respaldado pela UFRJ, pela UF e pela CEA. O CEA é parte da UF. Isso. Então tá bom, nós já agradecemos. Tá? Isso, bem assim, por favor. Ele vai voltar depois para falar do Laudato Si, do Papa Francisco, que tem a ver com a Cântico dos Criaturas. Isso. Agora nós somos chamados então a temos um cafezinho no final. Aqueles que ainda não assinaram a presença, por favor, assinem a presença. E agradeço a participação de todos vocês. Quem quiser ter mais